Olá amigos, bem-vindos à aula 73 do Guia WinDev 2024. Comunicação via sockets, parte 2. Criando o banco de dados, criando as tabelas, comunicando com o banco de dados. Com apoio da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil, onde você pode atualizar a sua versão para 2025 com as melhores condições. Agradecemos ao apoio da Pedroso Automação e da Conceito Industrial, que patrocina mediante autorização de divulgação desses vídeos no nosso canal. Agradecemos também à comunidade WinDev, que sempre tem incentivado o nosso trabalho. Atenção galera, temos uma promoção imperdível rolando agora. Produtos PCsoft com 10% de desconto e um presente especial da WX Soluções. Isso mesmo, você não leu errado. Compre qualquer produto PCsoft este mês e, além do desconto, leve para casa um brinde exclusivo. Mas corre, hein? Essa oferta é por tempo limitado. Não deixe essa oportunidade passar. Entre em contato com a WX Soluções agora mesmo e garanta o seu. É a chance perfeita para você atualizar seus equipamentos e ainda economizar. Corre que tá voando! Esta promoção é válida até 15 de dezembro de 2024. Não perca essa oportunidade. Depois das mensagens do nosso patrocinador, retornamos ao desenvolvimento do nosso projeto. No switch da variável res, nós temos a opção Case Yes, criar banco. Então aqui vamos criar banco no servidor da conexão, usando scripts PostgreSQL no WinDev. Eu poderia criar uma procedure para essa criação do banco de dados, mas como eu pretendo dar mais flexibilidade ao sistema, permitindo que as conexões possam ser feitas a partir de um arquivo externo, então na opção Yes, eu vou criar o banco de dados usando o script. Então declaro SQL Code 2 é do tipo string. SQL Code 2 é create database, nome do banco PGSocket, with owner, Postgres, encode UTF-8, rccolate, Português do Brasil 252, tipo 252, Português do Brasil, o tablespace PG default, conexão limite -1, template com false. Declaro um data source DS2, executo a query DS2 minha conexão, usando SQL Code 2. Se foi bem sucedido, o banco de dados foi criado com sucesso no servidor. Caso contrário, não foi possível criar o banco de dados, consulte o suporte. Depois que ele cria o banco de dados, ele atribui à minha conexão o elemento database com o nome do banco de dados criado. Abri o meu servidor local aqui, apenas para mostrar que o banco de dados PGSockets não existe no nosso banco de dados. Então, ele será criado via programação. Vou deixar aberto aqui o pgadmin, depois que nós criarmos via programação, nós voltamos aqui. Rodando a aplicação, conectamos ao servidor, recebemos a informação que o banco de dados não existe. Agora vamos confirmar a criação do banco de dados, clicando em Sim. O banco de dados foi criado com sucesso no servidor. Vamos confirmar lá no pgadmin, então. Vamos aqui no database. Vamos dar um refresh. Vamos ver aqui, foi criado o banco de dados PGSocket. Ele não tem nenhuma tabela, mas ele foi criado aqui
via programação. Então agora vamos criar as tabelas do nosso banco de dados. Agora vamos modificar essa parte do código. Então, se for verdadeiro, minha conexão ponto database é igual a pg underline socket. Ok? Vamos então colocar um else aqui. Vamos descer aqui. E vamos tratar a ADS, minha conexão, né, com o banco de dados já criado, né? Então, se for verdadeiro, info conectado ao banco de dados pgsocket com sucesso. Fizemos alguma alteração no código agora para que ocorram tratamentos quando o banco de dados existir. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui, nós selecionamos e colocamos, entre aspas, simples, o nome do banco. Depois, continuamos com o processamento das sentenças até um condicionamento para a função execute SQL query. Se a conexão for bem sucedida e o banco de dados existir, ele declara o elemento database e apresenta uma mensagem de boas-vindas ao sistema, dizendo que você está conectado ao banco de dados, minha conexão .database. A partir daí, nós vamos processar as demais rotinas do sistema já usando o banco de dados conectado. Vamos testar então agora essas novas implementações. Conectado ao servidor. Como o banco de dados já existe, você está conectado ao banco de dados pgsocket. Muito bem. Agora então vamos criar uma janela principal na nossa aplicação. New Window. Vamos chamar de janela principal, essa janela em branco. Então vamos lá. Principal. Recebe automaticamente o IN principal. E aqui vamos inserir uma titulação menu do sistema. Confirmamos, clicamos e vamos dar um OK. Agora vamos criar um menu dentro dessa janela. Vamos aplicar, OK. Então aqui na opção Window, nós temos a opção Main Menu,
adicionar menu. E vamos colocar aqui nesse menu a palavra sistema. Então, option description, sistema. Apply. Vamos colocar agora aqui uma opção. Criar tabelas. Vamos colocar duas opções. Option description. ADD. Aqui vamos pôr clientes sockets. Na realidade, tratam-se de conexões sockets. Então eu vou mudar aqui para conexões socket. Vou aplicar. Agora então vamos criar uma janela de cadastro dos sockets. Antes, porém, no nosso banco de dados, vamos criar a tabela de conexões. Então, se abrirmos o banco de dados, aqui não temos nenhuma tabela. Vamos abrir o nosso código e vamos fazer a criação via programação. SQL Code é uma variável de escopo global, portanto eu reseto ela aqui. E entro a sentença SQL aqui, ó, SQL Code, create table. Deixa eu só alterar isso aqui, porque isso aqui tem que ficar assim. Create table, se não existir, com o nome de conexões. ID conexão é serial, constante PKID conexão, primário key. Nome, varchar 50. IP, varchar 50, ambas not null. Depois declaro a fonte de dados, DS6 data source, e pegar execute. SQL query DSC minha conexão, hquery without correction, SQL code igual a false. Neste title, mensagem do sistema, não foi possível criar a tabela. De outra forma, mensagem do sistema, tabela criada com sucesso. Vamos compilar. Conectado ao servidor. Ok. Vamos até sistema. Criar tabela. Conexão. Socket. Não foi possível criar a tabela. Vamos verificar o porquê. Na realidade, esse tipo de dado varchar não existe. Então, deve ser um dos motivos de não ter sido possível criar a tabela. Então, vamos mudar para varchar aqui. Colocamos um ponto e vírgula aqui. Agora vamos compilar novamente. Acessamos o banco de dados. Conectamos. Vamos até sistema, criar tabelas, conexão socket. Tabela criada com sucesso. Se formos lá no pgadmin, agora vamos observar aqui, dá um refresh, que a tabela conexões foi criada. Então, ó, o motivo do erro esse aqui, então já vou eliminar aqui. E observamos que a tabela conexões foi criada com 3 colunas, ID conexão, nome e IP. Certamente vocês já devem ter percebido que para trabalhar com banco de dados, não necessariamente eu preciso de uma análise. A análise existe em aplicações Windev para facilitar o uso de rádios. Então eu vou importar agora essa
tabela que eu criei no meu banco de dados para uma análise, para mostrar como que o Windev trata a importação de dados diretamente de um banco de dados externos. Então, no nosso projeto, vamos abrir a análise Comunica Socket. Observem que essa análise está vazia e eu vou até Analysis e vou importar. Import File Table Description ou Import Data from Another Database. Vou escolher essa opção aqui. Vou escolher o PostgreSQL, vou dar um Next. Qual é a conexão que eu vou usar? Então, vou selecionar aqui. Observe que eu não tenho o banco de dados aqui, mas como eu já criei o banco de dados lá, agora eu vou passar a conexão aqui. Então, o nome do meu banco de dados, vamos ver, consultar no PGAdmin aqui, vamos colocar ele bem certinho lá. PGSocket. Então, vamos colocar esse PGSocket aqui na conexão. Aqui, PGSocket. Posso testar a minha conexão. Conectou com sucesso. Vou dar um OK. Salvo as alterações. Importante destacar que eu não usei, mas poderia ter usado, alguns parâmetros na importação ou na declaração da conexão, como porta e cursores. Tá? Observe que aqui ele não trouxe nenhuma tabela. Então, vamos fechar aqui. Vamos abandonar esse processo. E vamos entrar em Import File Table Description. Vou escolher novamente o PostgreSQL. Dá um Next. Vou escolher com Socket. Acessar os dados no seu formato atual. Veja que agora ele trouxe a tabela Conexões, que está lá no banco. Vou passar para cá. Com este ato, eu estou disponibilizando essa tabela para a minha aplicação Windev na análise. Ó. Veja que ela já vem aqui com nome de conexões. Vamos ver as propriedades aqui. Então, é conexões. Está no esquema público. Aqui está o guide que o Windev cria. Tem os detalhes aqui. As opções. Enfim, os dados gerais da minha tabela criada. Deu para entender a diferença entre Import File Description e Import Data from Another Database? No primeiro, eu importo a estrutura e no segundo, eu posso importar os dados. Como eu estou importando a estrutura, então eu tenho que usar a primeira opção. Como comentei anteriormente, na análise me permite que eu use RADs. O que são RADs? São modelos prontos que eu posso utilizar na minha aplicação Windev para economizar código. Ela já veio com alguns códigos prontos, até mesmo interfaces visuais prontos. Então, nós vamos
criar aqui no nosso aplicativo um formulário baseado em RED. No painel Elementos do dashboard do nosso projeto, nós vamos clicar com o botão direito e clicar em New Window. Será aberto a janela de criação de elementos. Ao invés de escolher uma janela em branco, eu vou escolher RAD. Observe que ele abre uma porção de elementos prontos. Então tem form e tabela linkada, forma simples, form with browse e vários outros. Eu vou querer esse aqui, form with browse. Se eu não fizesse isso, eu teria que desenhar tudo isso. Como eu vou fazer isso? Vou escolher esse projeto aqui, esse tipo de RAD. E ele vai criar um assistente para a geração da RAD. Como é que vai ser? Baseado num arquivo de dados, tá? Então, vou dar um Next. Ele me trouxe aqui a tabela conexões que está na análise do meu projeto. Vou dar um Next. Aqui vem o que será mostrado. Então, o ID da conexão, o nome e o IP. Tá? Vou dar um Next. Selecione a chave de busca. Então, ID conexão, vou dar um Next. Agora, vou dar um título para a minha janela. Então, vou trocar aqui, simplesmente, vou tirar esse Browse Form aqui. E vou colocar Form Conexões. Então, ele vai criar uma tabela, o Informe Conexões. Ele até colocou Shared aqui, eu vou retirar esse Shared aqui. Vou tirar também aqui de cima. Então, meu formulário vai se chamar o Informe Conexões. Ok, vou dar um Finish. Ele está gerando a RAD. O que aconteceu? Tudo aquilo que eu teria que desenhar na mão, como se diz, ele já trouxe pronto aqui, ó. Os campos e os botões. Agora, o que eu só tenho que fazer alguns ajustes. Então, eu vou retirar aquilo que eu não quero, modificar alguma coisa que eu desejo mudar. Então, vamos lá. Vamos apertar Shift aqui, vamos trazer para cá isso aqui, tá? Então, aqui vou deixar esses botões aqui. Vou eliminar o print daqui. Vai ficar somente isso. Então, o formulário foi criado. E esse formulário, ele tem um supercontrole. A RAD criou um supercontrole para ele. Então, eu vou destacar esse supercontrole aqui. Vou dar um description aqui. E vou até estilo. Vou colocar uma borda nele. Então, vou colocar aqui borda simples. E vou dar uma cor para essa borda. Vamos dar uma cor para destacar aqui, uma cor azul. Vou aplicar, vou dar um OK. Esse formulário criado pela RAD, ele está pronto para funcionar sem que eu escreva nenhuma linha de código. Será? Vamos ver então. Sem mexer no código, vamos compilar antes chamando essa janela aqui. Vamos abrir o IN principal aqui. E vamos criar um novo menu. Então, Edit Option After. Vamos ver aqui. Conexões. Agora vamos colocar um código aqui em conexões. Open WinForm Conexões. Ok? Única coisa que eu fiz, lembrem-se que eu não
codifiquei nada naquela janela. Vou compilar aqui. Tá, aquelas mensagens padrão, tal, vou até conexões. Ó, veja que veio o código. E eu vou, então, digitar o nome da conexão. Então, vou chamar assim, conexão servidor. Agora, vou colocar um IP nesse servidor. Então, vou colocar um IP aleatório aqui. 192.168.215.24. Vou clicar em Apply. E quando eu fechar essa janela aqui e abrir de novo, veja que esse cadastro já veio. Se eu quiser criar um novo cadastro, vou até New. E vou escolher aqui cliente. Vou chamar de cliente 1. E vou colocar aqui 193.415.228.6. Vou aplicar. Agora eu tenho duas conexões. Tá? Se eu olhar para o meu banco de dados lá no PostgreSQL, pgsocket, vamos lá nas tabelas, conexões. Aqui, vou clicar aqui. Veja que ele me mostrou os dois registros que eu criei via programação. Veremos mais na nossa próxima videoaula.